Estou aqui hoje para falar algo com vocês de extrema importância. Então vamos lá. Eu sou Jéssica, sou psicóloga, sou pós-graduada em neuropsicologia e gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito pertinente e muitas vezes muito perturbador, que é a ansiedade. Mas antes de começar a falar sobre essa ansiedade, gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês conseguem ver o que tem nessa folha? Pensa bem, o que você consegue ver nessa folha? Bom, algumas pessoas diriam, eu vejo um pontinho preto. E é esse pontinho preto que as pessoas geralmente dizem, estar vendo. Mas nós temos aqui uma folha inteira em branco, certo? Então, já que nós temos essa folha em branco, por que a gente se preocupa apenas com um pontinho preto? Vamos pensar sobre isso? Então, a ansiedade, ela é caracterizada por medos irracionais, nervosismo, preocupação intensa. Nós temos também efeitos comportamentais dessa ansiedade, que seria, por exemplo, roer unhas, ficar muito preocupado o tempo todo, comer muito, ter insônia. Então, assim, tudo aquilo que a ansiedade gera em você traz um comportamento que muitas vezes é prejudicial à sua vida social, sua vida consigo mesmo, porque uma pessoa que não dorme bem, ela certamente não vai se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Então, pensando sobre isso, sobre essa proposta de falar sobre ansiedade e esse momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de luto, que é um momento de tristeza com essa pandemia. Então a gente precisa falar sobre ansiedade, não porque estamos passando por isso, mas porque nós precisamos lidar com ela, aprender a lidar com a ansiedade. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para aprender a lidar com isso é aprender a lidar consigo mesmo. Então pense bem, se você está preocupado, se isso te traz muito nervosismo, então que tipo de preocupação é essa? Por que se sentir tão preocupado? Bom, o DSM-5 caracteriza a ansiedade com vários níveis, a ansiedade patológica, certo? Mas não é essa ansiedade patológica que eu vim tratar hoje, porque a ansiedade, ela é algo que realmente faz bem ao ser humano em determinadas proporções. Veja bem, quando nós decidimos fazer algo, eu estou muito ansiosa porque eu quero me tornar uma grande empresária, uma grande advogada, e isso te dá aquela ansiedade boa, aquela sensação gostosa. Não, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou conquistar. Isso é muito bom. Isso é fantástico, isso motiva e move o ser humano. Porém, existem certas situações que é preciso a gente ficar atento, alerta a certos sinais. Por exemplo, pensamentos obsessivos. Mas o que seria isso? Pensamentos obsessivos seriam aqueles pensamentos recorrentes que ficam na mente da gente o tempo todo. Por exemplo, pense bem sobre essa folha. Esse é o seu dia. Bom, acordei de manhã, tomei meu café da manhã, cumpri as minhas rotinas, fiz a minha rotina toda legal, ajudei a minha avó e blá blá blá, e fiz todas essas coisas. No trabalho, fui uma ótima funcionária e tal e coisa. Esse pontinho preto aqui seria algo que eu não fiz de bom. Por exemplo, briguei com alguém, falei algo que não deveria. Então, é esse pontinho preto que a gente fica levando e carregando durante o dia, ao invés de pensar em toda a folha branca, ou seja, tudo que eu fiz de bom. Fui uma boa funcionária, estudei, cumpri a minha rotina certinha, isso eu não penso. Mas na hora de colocar a minha cabeça no travesseiro, no que é que eu vou pensar? Nele, no pontinho preto. E é esse pontinho preto que você precisa entender de onde é que ele está vindo. Seria de um perfeccionismo? Esse pontinho preto que fica voltando recorrente na sua mente seria o pensamento obsessivo, que fica atormentando a sua mente, que não deixa você dormir, que faz com que você coma as unhas, roa as unhas, ou coma exageradamente, ataque a geladeira, ou
simplesmente se torne uma pessoa mal-humorada, que não lhe permite dormir. Então é esse pontinho preto, é essa preocupação. E pessoas que mantêm esse perfeccionismo todo, seriam denominadas pessoas perfeccionistas demais, seriam as pessoas que realmente não têm uma autoestima muito elevada. Vamos pensar sobre isso. Quando a gente fala de autoestima, a gente imagina que a autoestima é, vamos supor, só beleza, se eu tô bonito hoje, se eu me sinto legal com a minha aparência. Não. Vamos quebrar esse pensamento. Autoestima é como eu me sinto comigo mesmo. Bom, eu me sinto uma pessoa boa? Eu me sinto uma pessoa agradável com os outros? Ou eu me sinto uma pessoa desprezível? Uma pessoa que não é merecedora de amor? Uma pessoa que não merece que os outros estejam comigo? Então isso também é autoestima. É pensar em quem você é e se essa pessoa lhe agrada. Então se não agrada, como eu posso mudar isso? Então pense bem, veja de onde nós começamos. Falar de ansiedade e aqui estamos falando de autoestima. Por quê? Porque existe uma coisinha muito interessante que geralmente a gente não pensa. Veja bem, eu penso muito sobre os meus relacionamentos interpessoais. O que seria? Que seria o meu relacionamento com as pessoas do meu trabalho, meu relacionamento com as pessoas da minha escola, o relacionamento que eu tenho com as pessoas em geral. Eu penso muito nisso. Eu tratei fulano muito mal. Ou então, fulano é muito importante pra mim. Eu penso nisso. Mas eu penso em como eu me trato. Eu penso no relacionamento que eu tenho comigo mesmo, se eu tenho tirado um tempo pra mim, se eu tenho tirado um tempo pra fazer as coisas que eu gosto, se eu tenho tirado um tempo pra fazer algo que eleve a minha autoestima, por exemplo, dançar na frente do espelho, me maquiar de vez em quando, tirar umas fotos, ou até parar um tempo e pensar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto de fazer. Então isso também é pensar sobre si. E o nome disso é relacionamento intrapessoal. Já que começamos a falar de ansiedade, aqui estamos falando sobre autoestima e sobre a maneira como lidar consigo mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o que eu venho tentando dizer é que você precisa aprender a lidar com os sintomas da ansiedade. De que forma? Lidando consigo mesmo. No momento em que você aprender a descobrir os gatilhos. E que gatilhos são esses? Seria um trabalho estressante? Seria a sua própria falta de autoestima? Seria uma pessoa que lhe irrita durante o dia? Ou seria também aquela questão de você não saber dizer não? Então isso tudo é gatilho que ativa a ansiedade em você, que ativa os pensamentos obsessivos, que ativa medos irracionais. Por exemplo, eu tenho medo de morrer, eu sinto muito medo de morrer. Por que eu tenho esse medo? Por que será? Será que lá atrás eu não passei por situações das quais me trouxeram esses medos irracionais? Alguém que eu amo muito e que já partiu? Alguém que eu não consegui me despedir? Então, são coisas que precisam ser pensadas. Então, por isso eu trouxe aqui algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. Primeira coisa, psicoterapia. Muito importante. Se você está vendo que a sua ansiedade ela está sendo patológica, de que forma? Que está já atrapalhando a sua vida, que está lhe trazendo sintomas físicos muito intensos, como insônia, como algo perturbador, por exemplo, automutilação ou tricotilomania, que seria arrancar os cabelos. Então, se você já está vendo que já está nesse estágio, um estágio de uma insônia profunda, você precisa procurar um psicoterapeuta. E quem são psicoterapeutas? São profissionais da área de psicologia, graduados e com aprovação no Conselho Federal de Psicologia. Nessa situação em que não podemos sair de casa, eu recomendo que procure profissionais virtuais. O Conselho de Psicologia permite que nós possamos fazer essa terapia virtual também. Então, assim, nesse momento, procure um profissional que possa lhe atender online, caso você esteja realmente precisando. Uma outra coisa que a gente pode manter também é uma alimentação saudável.
Quais são os alimentos que vão me ajudar? Quando eu como muito, eu tento preencher um vazio que está aqui dentro, que ele nunca vai ser preenchido. Não com comida, mas com coisas que eu preciso encher o meu ser, com coisas que eu preciso encher a minha alma. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Alimentação saudável, psicoterapia e uma terceira coisinha muito importante, exercício físico. Quando eu me exercito, eu libero substâncias em meu cérebro que ativam hormônios do prazer, certo? A serotonina, a dopamina, eu boto pra fora certo estresse, certas tensões, e isso é muito importante. Ah, mas eu não gosto de me exercitar. Pelo menos um momentinho na sua casa. Dance, dê risada, pule, salte, faça coisas que você gosta e que lhe tragam prazer. Uma outra coisa muito importante, e essa se chama autoanálise, seria meditar. Tirar um tempo, refletir, pensar, ter um cantinho só seu para você refletir sobre o seu dia a dia, sobre suas rotinas. E o que eu gostaria de dizer para você é que você não pense apenas no pontinho preto, naquilo que você fez de errado. Medite também naquilo que te faz bem, naquilo que te agrada, naquilo que você tem orgulho de ser. Porque nada melhor do que pensar que você tem valor, que o seu valor vale a pena e que vale a pena ser você. Então, aprenda hoje a valorizar o seu dia a dia, aprenda a se amar, aprenda a descobrir, em primeiro lugar, quem você é. Sei que nesses momentos estamos vivendo períodos de intensa luta, mas conte comigo, estamos juntos nessa.